A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais uma quarta-feira, prestando culto ao Senhor, orando e aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, e uma oração ensinada por Jesus Cristo aos seus discípulos a pedido deles mesmos. E Jesus teve o cuidado de ensiná-los tanto na teoria quanto na prática. Vamos orar ao Senhor para dar início? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este dia, por essa oportunidade de estarmos falando, ó Pai, meditando na Tua Palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos protegido, nos livrado de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, fala, ó Pai, aos nossos corações através da Tua Palavra e complete, ó Pai, a Tua Palavra naquilo que não alcançamos. Ensina-nos a orar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao texto de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. O título aqui na minha Bíblia, que é na versão NVT, diz assim: Ensino sobre a oração. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Nesse texto aqui, nós vemos que os discípulos observavam que Jesus separa sempre um tempo para as suas orações. Jesus teve uma vida dedicada a um relacionamento com o Pai, para assim nos ensinar a ser humanos, a ser pessoas melhores, pessoas da forma que Deus criou para que sejamos. E Jesus Cristo mantinha esse relacionamento com o Pai muito estreito, e era na base da oração. E é assim que nós também devemos praticar. E os discípulos, observando que Jesus sempre separava um tempo para as suas orações e ter o contato com o Pai, logo, eles que queriam ser semelhantes a Ele, segundo observavam que João, como discipulador, ensinava aos seus discípulos, eles também queriam aprender com Jesus e de Jesus a ser como Ele era. E entenderam que Jesus, dentro de tudo que era, separava um tempo para orar. E eles perguntaram a Jesus: como orar? Nos ensine a orar? Da forma que João ensinava para os seus discípulos, ensina para nós também. E Jesus, como mestre, né, que era, ensinou a orar com os detalhes da oração. Jesus ensinou a respeito de paternidade, quando ele fala Pai Nosso. Ensinou sobre santidade, ensinou sobre o governo sobre a vida, sobre as tentações e o reconhecimento que Deus é o Senhor de todas as coisas. Em Mateus fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse reconhecimento e essa oração como modelo nos remete a entender coisas, elementos da oração que nós precisamos praticar. Só que aí, nós vamos para Lucas, no capítulo 9, no versículo 28, mais uma etapa do ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Nós vamos lá na Transfiguração. Há cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. No texto anterior, a Bíblia não cita quem perguntou a Jesus, mas disse um de seus discípulos. E aqui, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada. Suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. E tinham um aspecto glorioso,
e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha como a comunhão de Jesus Cristo trouxe para si uma resposta, e uma resposta muito evidente naquele momento. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertados e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Meditando um pouco nisso, nós conseguimos ver que Jesus, como tinha ensinado na teoria, na primeira vez, na oração do Pai Nosso, ele agora chamou os seus discípulos para a prática. Então podemos imaginar, não podemos afirmar, mas podemos imaginar que provavelmente um desses três que pediu para que Jesus os ensinasse a orar naquele momento, E chegando ali, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, já para ver na prática Jesus Cristo ensinando no caminho como fazer a oração. Quando Jesus volta, ele começa orando e algo acontece. Aquela glória manifestada ali e a conversa de Jesus com Moisés e com Elias a respeito da sua morte, o que estava para acontecer por aqueles dias. E quando ele olha para os seus discípulos, o que eles faziam? Eles dormiam, como diz no versículo 29 a 31. Vamos lá? No versículo 29, nos diz que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e as suas roupas tornaram-se brancas resplandecentes. Olha o que eles perderam enquanto dormiam. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus e tinham um aspecto glorioso. Eles perderam essa oportunidade de ver na prática todo o contexto que aconteceu naquele lugar, porque dormiram. Eles ainda não tinham entendido, de fato, eles desviaram o seu foco do ensinamento naquele momento, E os discípulos perderam uma parte de tudo que eles podiam ter no todo. Essa foi uma oportunidade desperdiçada. E quantas oportunidades dessas eu e você desperdiçamos também? Quando nós somos ensinados a orar, a ler a Bíblia, a ter uma intimidade maior com o Senhor, e nós dormimos. Se não dormimos de fato, dormimos em outras situações com outras distrações. Nós dormimos porque trocamos de fato o que é prioridade para nós. Agora nós vamos para o texto de Mateus 26. Mateus 26, Jesus mais uma vez ensinando os seus discípulos na prática. Mateus 26, no versículo 36, até o versículo 41. Vamos lá? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Lá, na Transfiguração, eles falavam sobre o que aconteceria, sobre a morte de Jesus, certo? Aqui já é chegada a hora. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo novamente Pedro e os dois filhos de Zebedeu, isso é, Tiago e João. E começou a ficar triste, angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mais um convite de Jesus. Jesus fala para os seus amigos, para os seus discípulos, o que estava passando com ele e os convida para que vigiem junto, para que estivesse ali numa vigília com ele. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. E ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo mais uma vez. Eles ainda não mantiveram o foco. Eles caminhavam com o Mestre, queriam ser iguais a eles, mas como nós perdemos o foco, eles também perderam o foco.
e eles mais uma vez dormiram. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus faz um convite para eles estarem atentos, embora algumas necessidades até da carne, como a necessidade do sono, pudesse bater. E os convoca a estarem com ele em oração, a focar. Só que essa foi a primeira vez. Jesus sai para a sua oração novamente, ora ao Pai, pede que, se seja possível, afaste dele esse cálice, e volta e eles se encontram dormindo. Mais uma vez Jesus faz a mesma coisa, e pela terceira vez Jesus volta e eles estão dormindo. Aí no versículo 40 do mesmo texto, de Mateus 26, no versículo 40, depois Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Nós vemos que a oração de Jesus não é uma oração qualquer, como muitas vezes nós fazemos naquela hora do almoço ou na hora de dormir, naquelas horas rotineiras que nós temos e que nós fazemos praticamente uma oraçãozinha decorada e rápida. E Jesus fala: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação. Jesus encontra novamente seus discípulos dormindo, como que se não tivessem aprendido a importância da oração, e por mais 2 vezes, como eu falei com os irmãos, ele chega e eles estão dormindo. E para que a gente possa meditar e refletir, eu quero deixar para os irmãos que é extremamente necessário que tenhamos uma vida de oração. Sem oração, a gente deixa de ter relacionamento, deixa de ter comunhão. Nesses dias de férias, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, lá na praia, de estar com o pastor, com a Neia, e estivemos lá na casa com o Kocilek. Eu nunca tinha conversado com o Kocilek, nem com a esposa dele, e lá na casa nós sentamos, tomamos um café, batemos um papo, e ali nós tivemos um pouco mais de conhecimento de um do outro, e ali começa uma intimidade. Da mesma forma, a oração. A oração é esse contato que nós temos com Deus e que vai gerando uma intimidade. E a oração, que a gente possa deixar bem claro, é uma via de mão dupla, é um diálogo, não é um monólogo. Toda vez que você fala com Deus, Ele te responde, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você ache que não esteja escutando, mas Ele está falando com você. Jesus Cristo deu o exemplo disso. Ele chegou para fazer essa oração em específico, ele recebeu ali com ele Elias, recebeu ali com ele Moisés, que dialogavam a respeito do que haveria de acontecer. E ali foi de forma presente, talvez comigo e com você, Deus não vai falar de forma presente, mas talvez Ele vai falar em sonho. Talvez Ele vai confirmar dentro do seu coração, com uma voz que você tem um entendimento, aquele mesmo entendimento que você teve no dia da sua conversão, que você ouviu a palavra, entendeu que era Jesus Cristo, o único suficiente Salvador da sua vida, e você entendeu e você levantou a sua mão. Você às vezes não ouviu uma voz, mas você teve um sentimento, uma confirmação dentro de você, e essa também é uma das formas do Espírito Santo falar com você. Jesus nos deixou um modelo, não para que fiquemos repetindo diversas vezes, mas para que nós possamos entender a forma de orar, as coisas que fazem sentido na oração. E cada etapa da oração do Pai Nosso, ela remete a um sentido, e nós precisamos aprender. E precisamos mais que aprender, praticar. Nós precisamos manter o foco enquanto oramos, para que, quando for a resposta
para que quando a resposta chegar até nós, nós possamos entender e não dormir. Porque por vezes Deus está respondendo a sua oração, mas por vezes você e eu estamos dormindo. Se contam muito com relação a um mar que estava subindo e uma pessoa que ficou presa numa ilha e a água subia, subia, subia e essa pessoa pediu para que Deus o livrasse. E chega um barco, a pessoa rejeita a ajuda porque fala, não, Deus vai me livrar. E chega um helicóptero e a pessoa rejeita a ajuda porque diz que Deus vai livrar. E a água sobe, essa pessoa morre. Deus encaminhou a resposta. Essa pessoa que não teve olhos e ouvidos atentos para entender qual era a resposta do Senhor. Esses dias nós vivemos uma experiência também interessante com relação à resposta de oração. Nós passamos a nos reunir, um grupo de pessoas aqui da igreja, para orar na terça-feira. E você também está convidado a estar conosco. E a gente está se reunindo aqui na igreja. Sempre aí por volta das 19 horas, 19h30. Só que nesse dia em específico, a mãe do pastor Marco Aurélio, ela pediu a Deus que enviasse alguém à casa dela para conversar, para bater um papo, para estar com ela ali. Porque estava, naturalmente se sentindo sozinha, mudou de casa, mudou de ambiente. E quando nós chegamos aqui, o pastor falou, vamos fazer a nossa oração hoje, a nossa reunião, lá na casa dos meus pais, e nós fomos lá. E como foi a surpresa dela quando nos viu chegar. E sabe, a sensação de você ser a resposta da oração de alguém? Se receber uma resposta do Senhor já é bom, imagina você ser a resposta da oração que alguém fez? Isso é possível, porque alguém estava com olhos e ouvidos atentos para o que Deus tinha para falar, e alguém com fé pediu, e o Senhor respondeu naquele momento. É muito interessante isso para nós, e nós devemos praticar isso. Os discípulos tiveram o privilégio de aprender com o próprio Jesus Cristo, mas nós também, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Que nós possamos meditar nessa palavra e que o Senhor possa completar essa palavra no meu e no seu coração. Que nós possamos ter uma vida de prática de oração. Que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Que nós possamos nos sentir interessados em conversar com Deus todos os dias. Não há outro jeito de ter intimidade com Ele a não ser por meio da leitura da palavra e da oração. E Jesus Cristo já nos deu todo o passo aqui na sua palavra. Que eu e você possamos crescer na oração. Que eu e você possamos ser conhecidos como pessoas que oram. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa meditação, por essa oportunidade. Senhor, que nós possamos aprender a orar com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar com olhos e ouvidos atentos para quando o Senhor responder, nós possamos ouvir e praticar. Senhor, nos ajude, ó Pai, a praticar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos a orar, ensina-nos a reconhecer, ó Pai, que Tu, ó Pai, a Ti pertence todas as coisas. E nós somos apenas servos do Senhor, servos e filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.